E aí, pessoal que assiste o nosso canal, beleza? Hoje vamos falar sobre um filme muito, mas muito viajado, louco pra caramba. Meio que uma mistura de faroeste com surrealismo. A gente vai falar de El Topo, de Alejandro Jodorowsky. É isso aí, pessoal. A propósito, a gente tem um vídeo aqui no canal também falando do filme Duna de Jodorowsky, o melhor filme de Duna que era para ter sido, mas infelizmente não foi, mas ainda torcemos para que algum dia uma alma benevolente decida pegar tudo que ele escreveu naquele livro lá, naquele tijolo lá, né? Que tem tudo que ele queria colocar no filme dele de Duna, porque seria uma coisa bem diferente, uma visão realmente interessante da obra Duna. Eu sou o Elever. Eu sou o Deigo e, por favor, se tu curte o nosso canal, dá like, se inscreve, compartilha, porque isso aí ajuda muito. Bora falar de filme louco. O começo do filme, ele já é meio... Assim, você percebe que ele não é um filme, assim, padrão de Hollywood, né? Ele é um filme completamente diferente, assim. E começa o protagonista, né, que é interpretado pelo próprio diretor, o Alejandro Jodorowsky, junto do seu filho, que também é filho do Jodorowsky, o Brontis Jodorowsky. Aí o protagonista, né, o El Topo, ele para lá o cavalo e meio que faz um rito ali com o filho dele. Ele fala pro filho dele que ele já completou 7 anos e já é um homem. E... 7 anos já é um homem. E pra ele enterrar o primeiro brinquedo dele, né? E o retrato da mãe dele, né? Que seria basicamente os primeiros laços, assim, da criança, né? Meio que pra ele abandonar aquilo. Como se ele fosse matar a infância dele. Meio que a simbologia é essa. E aí ele faz, enquanto o menino enterra lá a foto da mãe dele com um brinquedinho, ele começa a tocar uma musiquinha lá, que é uma musiquinha bem da hora, na flautinha dele lá, e aí eles partem. Ele e o filho dele seguem vagando, né, até que eles passam por um vilarejo onde ocorreu um verdadeiro massacre, né? Essa parte aí é bem gore, não tão gore porque os efeitos não são muito bons, mas é uma visão aterradora realmente que a gente tem, né? E daí eles passam em frente de um corpo que é de um cara que ainda não tá morto, né? Ele tá suplicando pela vida. Suplicando pela morte, na verdade, né? Ele quer morrer por misericórdia, então, né? Tipo, pede pro Jodorowsky matar ele, né? Pro El Topo matar ele. Pro El Topo. Isso. E daí ele, meio que numa espécie de conclusão do rito de passagem do garoto para se tornar um homem, ele deixa o filho dele fazer isso, né? Ele entrega o revólver e o filho dele faz isso daí. Daí depois a gente tem uma cena bem aleatória, que são dos caras que aparentemente fizeram aquela atrocidade, né? Eles fazendo umas coisas nada a ver lá, meio que pra passar o tempo, assim, meio que com tédio, né? Daí o Jodorowsky encontra eles e, como ele é o fodão lá daquelas bandas, ele pega e dá cabo dos caras, né? Falando sobre essa cena em específico, é bem doido, né? Porque dá a entender que aquele universo é um universo, assim, bem desértico mesmo, tipo... e os caras, eles são muito doidos mesmo, porque como o Dego falou, tipo, o maluco tá chupando o sapato feminino, o outro, tipo, ele tá meio que fazendo uma mulher pelada ali no feijão e meio que tá simulando que tá transando com aquela mulher. Tipo, é muito doido, parece que não tem mulheres naquele mundo, é essa a impressão que dá, assim... no começo, assim, sabe? Que, tipo, mulher é algo muito raro. E os caras, tipo, eles estão na fissura ali querendo meter, tá ligado? É meio que... é isso que dá pra entender, assim. Mas, assim, pode ter vários significados aqui. Não, mas de fato tem um pouco disso também, porque logo na cena seguinte, quando aparece lá uma espécie de mosteiro bem humilde, né, que foi dominado por uma trupe lá de bandoleiros lá, que são liderados por um tal de coronel lá, essa trupe aí meio que eles abusam dos monges de lá, né, que são todos caras, assim, eles dançam com eles e tentam beijar eles, é uma coisa muito doida. E daí depois também na hora que tem uma mulher também nesse mosteiro, né? Ela sai, acho que pra pegar água, alguma coisa assim, e o pessoal vai tudo em cima dela, né? Só que como ela tá em posse, assim, do coronel, né? Que é o líder de lá, então ele meio que mataria os caras se eles ousassem tocar nela. Então por isso eles respeitam por temer o coronel. Mas você vê que eles ficam tudo muito excitados, assim, só de ver ela, assim, né? Como se
Essa parte de meio que a mulher ser um objeto pro homem, isso é bem evidente nas obras do Jodorowsky, né? Tipo, parece que meio que faz parte do homem, tipo, ter uma mulher junto com ele e, assim, no sentido de possuir mesmo, possuir a mulher, ter ela como se fosse um objeto. Tipo, ela só é objeto do prazer dele. É muito bizarro isso. Aqui eu achei também o visual do Coronel é muito... eu não diria extravagante, assim, mas é um pouco estranho, né, o visual dele, assim. Mas... Você percebe logo de cara que ele não é um fodão, assim, né? Não. Tanto que ele precisa da ajuda da mulher pra se levantar, assim. Você vê que ele é só um merda. Mas, assim, a maneira como ele se veste lembra até Napoleão, né? Ele quer pagar uma de, tipo, fodão, assim, o líderzão. E a gente vê que também não tem muito a parada de lealdade, né? Porque, obviamente, o Jodorowsky, ele se depara, né, com essa situação do lugar, assim... E ele pega e derrota facilmente todos os capangas e depois derrota facilmente o coronel. Na verdade, ele derrota o coronel primeiro, né? Sim. E daí os capangas, eles meio que ficam do lado do El Topo, né? É que eles assim... cagam assim, porque eles viram que, sei lá, o coronel era um bosta lá. Os caras não seguiam o coronel, tipo, à risca, assim, né? Os caras só meio que obedeciam ele porque sabiam que o coronel, de uma certa forma, tinha um certo poder. E também o coronel meio que provia o que eles mais queriam, que era, tipo, transar, fazer essas paradas meio doidas. Porque tanto que tem uma parte lá... que o coronel dava os restos pra eles lá. Sim. Eles são uns caras muito tarados, assim. Tanto que tem uma parte lá que a mina fica praticamente pelada lá. E ele fala, ai, meus cachorros, podem ir, podem pegar o seu osso. Ele meio que abusa daquela mulher e depois, pros caras seguirem ele também deixa os caras abusar dela, né? E assim, você percebe que aqueles caras, eles são bem loucos mesmo. Eles só agem pelo impulso, assim, pelo desejo sexual. Instintivo. É como se eles fossem cachorros mesmo. Tanto que ele até fala, vocês são meus cachorros, né? Sim. Tem essa pira. Só que, no caso ali, o que seria a comida pros cachorros é a atenção sexual que eles têm, né? Depois disso daí, a gente tem a cena bizarra também, né? Que o El Topo simplesmente pega a mulher lá, que tava em posse do coronel, e agora ele toma ela pra si. E ele abandona o filho dele lá pra viver com os monges de uma maneira bem bruta mesmo, né? Nessa parte, a mulher, ela meio que dá a entender que ela começa a se apaixonar por ele. Porque como ela tava ali à mercê dos caras e não podia fazer nada, meio que ele chegou lá e salvou ela. Então, deu a entender que ela se entregou de corpo e alma mesmo pra ele. Ela correu atrás dele, aí ele evitou ela. Aí depois teve uma segunda vez que ela correu atrás dele de novo, daí o filho ficou entre eles. Ou seja, ele é um pai, ele tem responsabilidades, ele não pode simplesmente sair com uma garota. Só que aí depois, sei lá, parece que aquela tensão sexual que, pelo que dá pra entender, todo homem tem, né, no filme, falou mais alto e ele simplesmente pegou o cavalo e fugiu com a mulher. E aí o filho foi correr atrás dele também, só que daí ele meio que chutou o filho porque ele esperava que o filho fosse lutar por ele, alguma parada assim, não fosse tipo chorar, fazer uma parada que uma criança faz, né? Tanto que ele até fala, não dependa de mim, não sei o que, seja homem, uma parada assim, né? E aí ele deixa o moleque lá com os monges e sai com a mulher. Daí a gente tem a cena, né, que ele começa a perambular pelo deserto com a mulher, né? Tem uma cena que ele violenta ela, né? E daí acontecem cortes muito bruscos, né? Porque acontece essa cena, daí temos o corte, depois tem um breve corte dela na água, daí depois já vamos para um corte onde os dois estão sentados lá no deserto e ela pergunta pra ele se ele ama ela. E ele fala que sim, tipo, já ama ela. Os malucos conhecem, sei lá, 2 dias. Horas. Acho que nem dias faz, né? Eu acho que nem chegou a fazer dias, não. E daí ela fala pra ele que ela não ama ele, porque ela só vai amar ele quando ele provar o valor dele derrotando os 4 mestres do deserto lá, né? E daí ele nem questiona nem nada, ele só fala, para encontrarmos os 4 mestres temos que andar pelo deserto fazendo uma espiral. Tipo... porque o deserto é em círculo. Tipo, como que ele sabe daquela informação? Tipo, nem é explicado. Você só assim. E aí eles já vão pra aventura lá, já vão correr atrás dos mestres.
Tem toda uma simbologia também bíblica, né? Naquela hora lá que eles falam que eles estão passando fome, sede, que aí o El Topo, ele atira lá numa espécie de um morrinho que tem, e aí começa a sair água. Aí eles meio que colocam a perna num montinho lá de areia e começa a cavar e acham ovos. Isso daí é muito referência à parte lá do Êxodo. Tem a fuga, né, dos hebreus lá, que eles perambulam por vários dias no deserto, assim, e Deus começa a produzir milagres, assim, provendo alimentos pra eles, né? E até essa parada aí que tem lá de que ela bate na pedra, sai água, isso daí tem exatamente assim na Bíblia mesmo, que os caras lá, eles batem numa pedra lá e começa a sair água. O que dá pra entender ali é que ele é um homem de fé, porque sempre ele consegue fazer aquilo, vem a água e vem a comida pra ele, né? Só que ela não consegue, e aí meio que a forma que ele usa dela conseguir fazer aquilo, dela tipo transcender, vamos se dizer assim, pra ela conseguir achar a espiritualidade, é meio que possuir ela. Então ele literalmente abusa dela. É muito bizarro. Tanto que daí é a cena que você falou, né? Que ela pergunta se ele ama ela, mas tipo, como assim? Então ela acabou de ser violentada. Mano. Esses papos aí, tipo... É que, tipo, é uma pira muito doida. A gente vê dessa forma, né? Mas, assim, deve ter outras simbologias envolvidas. É um filme muito difícil, assim, de você entender. Você tem que assistir várias vezes pra você sacar. E tem que ter muitas referências bíblicas também. Conhecer um pouco mais do Jodorowsky, né? Que ele é um cara, assim, completamente, assim, inusitado, maluco. Isso daí eu acho que é o principal. Pela história dele, assim. Se a pessoa cai só de paraquedas no filme, não vai entender nada. Vai achar super esquisito mesmo. E daí a gente começa a ter as cenas dos mestres. Primeiro ele encontra o primeiro lá, né, que vive numa espécie de torre, né? E ele é guardado por dois caras, né? Eu acho bem interessante a maneira legal mesmo colocados, né, que os dois são cotocos, né? Só que um não tem os dois braços e o outro não tem as duas pernas. E daí o que não tem as pernas monta em cima do outro e eles meio que agem como se fosse uma só pessoa, né? Eles se unem, né? É bem interessante o conceito. E daí ele vai conversar lá, né, com o primeiro mestre e ele tem a aparência de um hippie, né, praticamente. E daí ele vem com os papos lá de que ele não busca ganhar, né, ele busca alcançar a perfeição. E daí ele, demonstrando, assim, a habilidade dele pro Jodorowsky, ele pega e atira contra o próprio corpo dele, mas nada acontece. Daí ele fala que ele treinou por muitos anos, de modo que ele consegue desviar de qualquer bala, fazendo ela passar pelos vazios que existem entre o corpo dele. E é interessante também que a gente percebe que ele tem várias cicatrizes também de bala pelo corpo, né? Então meio que sendo um registro das experiências que ele passou para chegar naquele ponto, né? E o Jodorowsky, sabendo disso, ele tem um breve diálogo com a mulher, né, que tá acompanhando ele, que ele fala que ele não tem como vencer o cara, né? Porque o cara é invencível. Daí ela fala pra ele que é só ele não jogar limpo, né? Ele bolar uma estratégia pra ganhar do cara. Só que assim, ela não fala pra ele, né? Ela meio que, tipo... Por livre espontânea pressão, né? Eu quero que você seja o melhor, então faça de tudo, ultrapassei. Só que é meio que um paradoxo isso, né? Porque, não sei, dá a entender que ele queria superar os mestres em habilidade, né? Mas trapaceando meio que não é isso que acontece, né? E não fica muito claro se ele quer vencer os mestres pra conseguir o amor da mulher ou se ele quer vencer os mestres pra se superar, né? Isso também fica meio ambíguo. Não dá pra entender se ele já foi pro deserto com a mulher lá intencionalmente pra encontrar os mestres ou se eles só pararam por lá. Sim, são coisas que você vai ter que ir encaixando, né? Porque o filme não explica isso. Você que tem que pegar e juntar os pontos, né? E daí depois a mulher mata também os dois caras que guardavam lá, né, o primeiro mestre. Porque daí a armadilha que ele faz é a imprevisibilidade mesmo. Tipo, ele é um cara que não mostra resistência à bala. Então, tipo, se ele espera a bala, obviamente, a bala não vai ferir ele. Mas assim, se ele é pego por uma armadilha, aí o Jodorowsky vai lá, né? O Jodorowsky não, o El Topo. Ele vai lá e consegue atirar nele e matar ele. E aí, quando ele atira no mestre, né? Aí os carinha lá, os Kotoko, fica tudo bravo, né? E aí meio que a mulher, ela atira no cara sem perna, né? Que aí o cara sem braço não vai conseguir reagir, porque ele não tem o braço. Ele meio que separa eles. E assim, minha interpretação isso, eu não sei se você viu isso também, mas parece que o El Topo, ele não gosta de trapacear, né? Pelo menos no primeiro momento ali, ele parece não ter curtido fazer aquilo. Depois ele continua trapaceando conforme ele vai avançando nos mestres, né? Mas nesse primeiro mestre,
parece que, tipo, sei lá, ele acha errado. Em certo ponto mesmo. Até voltando um pouco pro diálogo que ele tem com a mulher, né? Dá a entender realmente que ele tá fazendo aquilo nem tanto por ele, mas mais pela mulher, né? Porque como ele próprio tinha afirmado, ele ama ela. Então meio que ele busca a aprovação dela, né? Sim. A todo custo. Daí é logo depois disso daí que eles já encontram uma outra mulher, né? Uma que tem voz de homem, né? Sim. E é bem misteriosa também, porque a gente não sabe de basicamente nada sobre ela, né? Quando o El Topo chega lá pra enfrentar o primeiro mestre, ela já tá lá, né? Que o Skotoko até fala que ele deixa ela esperando lá porque ele não quer enfrentar ela. E aí ela já tava lá esperando. E aí quando o El Topo vence o primeiro mestre, aí ela que chega a falar lá com ele, né? E tem essa característica mesmo, ela tá toda de preto assim, ela é uma cavaleira, usa chapéu, ela é igualzinha ao El Topo, só que é uma versão feminina. Só que ela tem voz masculina. É muito doido, assim. Tipo, o Jodorowsky, ele gosta de brincar com gêneros, assim, né? Tanto que mais pra frente, depois vai ter uma idosa que ela tem voz de homem, né? Tem essas coisas também. Tem muito disso. Aí ela fala pro El Topo, né, que ela sabe a localização do segundo mestre. Então, se o El Topo aceitar a ajuda dela, ela meio que guia eles. E aí ela se une com eles. E aí meio que fica os três daí, né, na jornada. O que dá a entender é que a mulher, ela se interessa... A mulher desconhecida, né, mulher de preto, ela se interessa pela mulher, né, pela esposa do El Topo. Daí ele encontra, né, o segundo maestro, né, que ele vive com a mãe dele, né, numa espécie de tenda no meio do deserto, né, e ela tem uma pinta, assim, de meio que ser uma adivinha, assim, uma mulher ligada a assuntos místicos, né, porque a habilidade dele é bem fora do comum, né. Eles vão começar naquele típico faroeste, né, o duelo de, tipo, quem atira primeiro pra ver quem vai morrer e tal, só que daí o El Topo não atira e o cara também não atira, porque o cara meio que já sabe que ele ia ganhar. E aí o cara meio que finge que atira e fala assim, agora você está morto, então eu vou conversar com o morto. Aí ele começa a explicar lá, ele começou a treinar antes pra se tornar bom, ele começou a trabalhar com cobre, que era um material pesado pra fortalecer os dedos dele, só que aí depois ele não achou forte o suficiente, aí ele começou a trabalhar com materiais mais delicados. E que ele é tão habilidoso por causa disso, porque ele consegue trabalhar tanto com materiais pesados quanto materiais delicados. Ou seja, quando é material delicado, ele não destrói. Tanto que o El Topo atira lá no negócio e o negócio tudo desmonta. E quando ele atira, ele quebra só uma partezinha do negócio. Que ele fala que ele precisa da precisão também, né, e tal. Então é isso que torna ele forte e tal. E aí você percebe que o El Topo não tem chance de ganhar dele, né, porque ele é uma pessoa muito habilidosa, assim, e tal. E aí é na parte que ele dá um presente pro El Topo, né, ele faz uma espécie de uma mini frigideirinha, assim, bem pequenininha, e ele fala assim pro El Topo, eu não sei por que eu fiz isso daqui, mas eu acho que isso daqui vai ser bem útil pra você no futuro. Então dá meio que entender que ele é meio vidente, né, porque no futuro o El Topo vai usar aquilo. Antes dele encontrar o segundo pistoleiro, tem uma cena que a mulher dele fica se olhando no espelho, aí ele não gosta disso, daí ele meio que atira no espelho e ela pega os cacos e dá pra ele, né? E aí nessa parte ele usa esses cacos e coloca ali no chão, e aí a mãe do segundo pistoleiro acaba se machucando ali, aí ele fica preocupado com ela e ele usa essa aversão, né, pra derrotar ele. Trapaceando novamente, Sim. Ele ganha. E é também um ponto aí que a gente se vê, né, que o cara também se ferrou por ter se aberto muito pro El Topo. Aí ele sacou também que o cara tinha um grande amor pela mãe dele, então meio que ela acabava sendo a fraqueza dele também, né? Assim, o filme ele tem toda essa estética meio faroeste, mas também dá a entender que é um pouco de provação, né? Porque nunca é um duelo de tipo assim, ai, quem é o melhor. É tipo os caras ensinando uma parada pro El Topo, né? Como se o El Topo fosse subindo degrau por degrau e tentando evoluir de alguma forma. Duelo mesmo, mais que a gente tem no próximo mestre, né? Que ele encontra, que é um cara que vive num mini curral lá, cercado de coelhos, né? Ele usa a arma dele como uma espécie de flauta, né? E ele percebe que o El Topo carrega consigo também uma flauta, então ele chama o El Topo pra tocar com ele, e assim eles se conhecem através da melodia, né?
Sim. E daí os dois tocam lá uma melodiazinha bem simplesinha lá. Daí ele começa a explicar também que a presença do El Topo ali é como se fosse um mau presságio, né? Porque ele percebe que os coelhos dele estão morrendo desde o momento que ele estava se aproximando e ainda mais depois que ele entrou ali no curral, né? E ele faz uma espécie de demonstração assim, né? Que ele pede para que o Jodorowsky atire num pássaro e ele também atira, né? E daí ele consegue identificar qual tiro foi feito por ele, qual tiro foi feito pelo El Topo, porque o dele atingiu o coração. E ele fala que ele sempre acerta no coração, né? Porque ele alcançou a perfeição, assim, na mira, digamos assim, né? Quando eles vão de fato ter o duelo deles lá, que aí o cara mira no coração dele, só que aí é um aprendizado, que aí é quando ele usa aquela mini panelinha lá que ele ganhou do outro lá, e aí ele trapaceia, né? E aí ele atira no cara, e aí depois ele fala, né? Perfeição não é tudo. Sim, ou seja, nem sempre é uma coisa boa. Para um homem ser completo, ele também tem que ter, de uma certa forma, um pouco de maldade nele, né? Um pouco de artimanha ali. É aquela questão, né? Porque devido ao cara ser tão perfeito naquilo que ele tá fazendo, ele acaba sendo completamente previsível, né? Sim. Então não tem muito o que escapar. E é interessante que é bem o oposto, assim, né, do órgão com o qual cada um tá relacionado, né, porque o Jodorowsky, que deveria ser a parte do coração, que é justamente a coisa mais imprevisível, né, porque a mente tende a ser mais linear, assim, né. Realmente. Tipo, falando no termos de simbolismo, né, obviamente que as emoções também partem do cérebro, né. E de todos os pistoleiros, eu acho que essa cena é o que mais tem simbolismos. Os coelhos, por exemplo, quando o El Topo chega lá, os coelhos vão morrendo, né? Como se, tipo, o El Topo fosse a própria figura da morte. Quando ele entra ali, meio que toda a perfeição naquele lugar acaba sendo contaminada. Dá a entender isso também, de certa forma. E tem a parada também de serem especificamente coelhos, né? Que são abundantes, assim, geralmente em população, né? Uhum. Porque tendem a ter vários descendentes, então meio como se fosse um simbolismo para a própria vida, né? Daí depois disso, né, a gente tem a cena que ele enfrenta o quarto mestre. É um velho que basicamente é um mendigo do deserto, né, que vive com uma redinha de caçar borboletas e é basicamente um cara desprovido de quaisquer ambições, né? O cara que atinge um ponto, também um ponto alto, assim, de ser bem sucedido, assim, no combate, né? Que ele já não vê mais sentido, assim, meio que continuar existindo, né? Porque não tem adversário à altura pra ele, né? Tanto que ele já nem tem mais o revólver dele, né? Na primeira vista, dá a entender que ele é uma pessoa que não tem armas, assim. Ele, tipo, ele tá totalmente, assim, vulnerável. O que meio que faz você crer que o El Topo, ele tá na total vantagem ali. Mas, na verdade, não. Na verdade, o fato dele ser uma pessoa que não tem nada, ele é superior ao El Topo por causa disso. Porque a habilidade dele é tão superior que com uma rede ele consegue evitar as balas do El Topo. Tanto que ele fala assim, como eu não tenho armas, vamos utilizar os nossos punhos, não sei o quê. Aí eles começam a lutar lá, o El Topo tenta socar ele, não consegue. Você percebe que tem, tipo, um abismo, assim, de diferença entre eles. Tanto que daí ele até fala pro El Topo depois, né? Como você esperava ganhar de mim? Eu sou um cara que não tem nada a perder. Tipo, eu não tenho nada. Daí o El Topo fala pra ele assim, mas eu poderia ganhar a sua vida como recompensa dele. Mas a minha vida não significa nada pra mim. Veja, eu vou te mostrar. Dele pega a arma do El Topo e aí depois ele fala... que tem na história do cinema. E aí ele fala, depois que ele atira, né? Ele fala pro El Topo, você perdeu. Daí o El Topo fica enlouquecido, né? Porque ele perdeu pro cara e não tem revanche. Tipo, o cara morreu, ele vai fazer o quê? Ele perdeu e pronto, vai ter que lidar com essa derrota o resto da vida dele. Daí depois disso, né, ele volta lá desesperado, gritando feito um doido, né? Praticamente fora de si. E acaba sendo abandonado pela mulher que parte no cavalo junto com a outra, né? Mas é importante falar ele sofre um monte de tiro por elas. Sim. Mas antes é importante falar um pouco mais sobre essa mulher, né? Que conforme eles vão indo pra aventura, né? Ela se mostra ser muito interessada pela esposa do El Topo, né? O que dá a entender é que o El Topo é o Adão ali, ela é a Eva, a esposa dele é a Eva, e a mulher de preto
ela meio que é Lúcifer, porque tem uma hora que ela tá cortando uma fruta lá, ela começa a alisar, serpente, né? Passar a mão na fruta como se, tipo, fosse um ato sexual ali, aí entrega a fruta pra ela, e aí depois ela agarra a mulher. A referência bíblica ali é como se fosse, tipo, a serpente tentando... seduzir a Eva, é. Só que também, isso é uma interpretação minha. O que também faz sentido. Na hora que a mulher de preto entra pro grupo, elas têm um banho lá num rio lá, daí ela entrega um espelho pra mulher, e aí a mulher começa a ficar se olhando assim no espelho, como se ela nunca tivesse tido um tempo pra olhar pra ela mesma, assim. Ela sempre dependeu dos outros, então, tipo, ela era uma pessoa que ela não se enxergava. O que eu entendi também em relação a essa mulher de preto, como se fosse a individualidade da mulher, entendeu? Então, tipo, ela não precisa do Eltopo pra seguir em frente. Ela não precisa de um homem, ela não precisa ser submissa a um homem. Foi o que eu entendi. Aí o Eltopo tá lá... na ponte lá, chorando, né, pedindo a Deus, falando que Deus tinha abandonado ele e tal. A mulher de preto começa a atirar bastante nele, só que daí ela percebe que não adianta, porque ele já tá usando aquelas habilidades do primeiro pistoleiro, né? Ele tá tomando os tiros, mas ele não tá se ferindo. E aí ela usa a mulher dele pra ser, tipo, meio que vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles dele. A mesma forma que ele utilizou a mãe do cara lá do segundo pistoleiro pra matar o segundo pistoleiro, ela fez com ele, né? Usando a mulher. Ela fala, ou você me escolhe, ou você escolhe ele. E aí ela escolhe a mulher de preto. E aí elas partem lá e aí deixam ele lá, abandonado. E daí ele acaba sendo resgatado, né, por uma comunidade lá de locais lá, né, que são todas pessoas com algum tipo de má formação, né? E mais tarde isso daí é explicado que eles são daquele jeito porque são produto de incesto, basicamente, né? E daí levam ele pra uma caverna, né? E daí o filme completamente muda, assim, de tom, ainda que tenha relação com o começo do filme, né? Mas vai por um outro caminho, né? Abre, assim, né, com uma cena no Eltopo, ele já com uma aparência completamente diferente, numa pose como se fosse uma espécie de Buda meditando, assim, né? Sim. Ele meio que tá sendo tratado por aquela comunidade lá, que eles vivem dentro de uma caverna. Ele tá sendo tratado como se fosse uma espécie de ídolo, né? Eles vão lá, prestam homenagens a ele, vão lá, cuidam dele. E é meio doido porque dá a entender que passou um bom tempo, né? Com ele já lá, né? No lugar. Só que ele também não tava em si, né? Exatamente. Porque do nada ele meio que, como se estivesse vivendo uma brisa lá, ele acorda e tá naquele lugar estranho lá. E daí tem a parada, né, que ele tomando ciência do que tá acontecendo ali, que ele tá sendo tratado como um ídolo, um ser superior, mas ele decide descer do pedestal, né, que colocaram ele, e ele meio que se coloca de igual para igual com aquele povo, né. Daí dá até pra fazer um link, assim, né, com a questão de Jesus, né, sendo Deus que desceu na Terra e se igualou aos homens, né? E a gente pode estender um pouquinho mais até essa analogia a partir do momento que ele faz a promessa para aquele povo, né? Que ele promete conseguir muito dinheiro para conseguir abrir um túnel naquela caverna para liberar eles e conseguir conectar eles com o mundo exterior, né? Isso. Só que daí é umas coisas que não fica muito bem explicada, né? Porque se eles estão presos ali, como que eles tinham saído para resgatar ele, né? É um furo de roteiro total isso daí, mas... Assim, sei lá, pelo filme ser muito doido, às vezes nem é um furo, né? Às vezes, tipo, sei lá, é só uma mensagem que o Jodorowsky quis passar lá, só que também ninguém entendeu. Acho que é escalando, né, meio que a montanha, que tem uma saída na parte de cima, né? A Sim. única saída que tem na montanha, na caverna, é essa. E daí ele sai junto com uma anãzinha que tem lá, né? E eles partem lá para um vilarejo local, lá para uma cidadezinha próxima, para conseguir o dinheiro, né? E essa cidade aí é uma cidadinha vibe Velho Oeste, assim, né? Só que o povo de lá é extremamente nojento, assim, né? Bem escrotos que eles têm. O pessoal lá ainda vive na época da escravidão, né? Então eles meio que tratam os negros lá como se fossem mercadorias, né? A gente tem as cenas bizarras lá deles marcando o pessoal lá como se fosse gado. Eles matam os que não se comportam, né? Às vezes só por puro prazer, né? Tem a cena bizarra lá em que um negro tá servindo lá um monte de senhoras idosas, assim, né? E elas meio que começam a tirar vantagem dele, assim, né? Dá pra ver que elas estão interessadas nele.
Até que chega um ponto que elas literalmente abusam dele, né? Só que culpam ele, né? Como se ele estivesse abusando elas. E ele é morto por isso, né? Aham. É muito doido isso daí. Então é muito escroto mesmo aquele lugar, né? E eles vão pra lá, né? Tentar conseguir dinheiro e eles começam mendigando, fazendo uma espécie de número, como se fosse uma atração de circo, assim. É, tipo um teatro. É um tipo de comédia muda, né? Tipo Charlie Chaplin, essas coisas aí. E eles começam a conseguir dinheiro com isso, né? Funciona por um tempo, até que depois começam a aparecer outros tipos de entretenimento naquele local e o pessoal para de prestar atenção neles, né? Tem, por exemplo, lá, eles começam a fazer briga entre humanos até a morte, né? Tanto que tem a cena que chega um padre novo lá na cidade, né? Que vai ser um personagem importante. E ele chega no exato momento que tá acontecendo uma briga, né? E ele vai lá e para com a briga, assim, só que os dois combatentes caem no chão desacordado, né? E daí ele vai lá, analisa o pulso de ambos e conclui que os dois morreram, né? E daí o pessoal pergunta assim, qual deles morreu primeiro? Daí ele fala, esse daqui. Daí eles vão pro outro. Ah, então esse daqui é o vencedor. E vamos comemorar em cima do cadáver do cara que tá morto. Tipo, foda-se, né? Os dois morreram, mas tipo, foda-se. O entretenimento é que vale. E tipo, é bizarro muito bizarro. O cadáver, esse que é o vencedor. Sem falar na cena bizarra da igreja, né? Da suposta igreja, da falsa igreja. E assim, meio que você percebe que nesse vilarejo sempre tem bandeiras com tipo um triângulo e um olho no meio, né? Não sei se é uma referência ou uma crítica aos Illuminati ou crítica a religiões que querem ser maior que outras, né? Não sei, vai entender, mas tem essa simbologia. E nessa igreja em específico é muito doido, porque meio que a missa lá deles é uma espécie de roleta russa lá. Rolam lá a arma, tentam atirar, a bala não funciona, aí eles começam a orar lá como se fosse um milagre, mas tipo, só aquela ideia deles usarem uma arma em uma igreja já é tipo totalmente assim, sabe, impensável. E é muito doido, porque aí quando chega o padre novo, né, ele dá a arma pro padre novo e aí ele fala assim, não se preocupe, é bala de festim, ninguém vai morrer. E aí o padre novo, ele fica assim, embasbacado, né, tipo, nossa, como que vocês estão fazendo isso e tal? E aí ele tira a bala de festim, coloca uma bala verdadeira no negócio e faz a roleta russa lá nele e ele não morre. Só que aí todo mundo começa a se empolgar, porque todo mundo vê que, tipo, nossa, ninguém vai morrer, Deus é muito, muito bom, não sei o que, muito misericordioso. E aí tanto que uma criança pega a arma e quando a criança pega a arma, ela morre, mano. É muito tensa essa cena. É muito doido. Não, é bizarro. E aí você percebe, né, que tipo, é uma crítica total à religião isso daí. Assim, não generalizando, né, mas tem muitas religiões que meio que usam o nome de Deus, né, a palavra do Senhor e tal, pra meio que se aproveitar dos outros e tal, só pra ter sucesso, ter uma comunidade grande, assim. Daí depois disso daí também dá um pouco uma diminuída na animosidade em torno daquela igreja, né? Porque ela meio que fica um lugar mais vazio, assim, né? Sim, que aí param de ir pra lá, né? E aí meio que a atração vira o sexo depois, né? Sim. E aí meio que eles começam a chamar o El Topo lá e a Nanzinha pra irem num cabaré lá. E aí pra eles ganharem dinheiro, eles meio que tem que se sujeitar a fazer sexo na frente de todo mundo lá. É bem tensa essa cena também. Sim. Tanto que a Nanzinha depois fica com vergonha dele, né? Só que daí ele também... Ele vê que aquilo não é um problema, porque ele já tava interessado nela, ele já tava gostando dela, então ele já falou assim, já que a gente fez isso mesmo, vamos assumir o relacionamento aqui e eu vou me casar com você. Que aí é quando a gente percebe que aquele padre novo, na verdade, era o filho dele abandonado, né? Lá do começo. E assim, com toda razão, né? O filho dele fica irado com ele, puto, né? E quer porque quer matar ele pelo fato dele ter abandonado ele quando ele era criança. Tanto que o filho dele, ele se veste como ele, né? Tipo, ele veste as roupas pretas dele, praticamente ele vira o El Topo mesmo. E daí ele vai com esse objetivo, né, de querer matar o pai dele, só que a Nanzinha convence ele a esperar um pouco, pelo menos que ele conclua o que ele prometeu que ia fazer pela comunidade da caverna, né? Sim. Que é libertar eles. Então ele fala... Ok, eu vou deixar você fazer isso, mas eu vou ficar vigiando você dia e noite, eu não vou sair de perto de você. E quando você acabar isso daí, aí eu vou ter minha vingança, né? Sim. Daí ele começa, né, nisso daí de ficar vigiando o El Topo e eles continuam lá com o plano deles, né? E vão conseguindo dinheiro, eles próprios cavando lá o túnel, né? E daí até que chega um ponto que o filho do El Topo começa a ajudar também, né? Talvez até pro negócio ir mais rápido, assim. Até que chega um momento que eles realmente conseguem lá abrir a passagem, né?
E daí é o momento onde ele vai pra matar o El Topo, só que ele acaba desistindo, né? Ele não consegue fazer. Ele fala que ele é incapaz de matar o mestre dele, né? Além do El Topo ser o pai dele, meio que foi o mestre dele, né? E a gente vê isso, né? E como você próprio disse, né? Na vestimenta dele, lembrar muito o El Topo. Ele andar com arma, ser muito bom no tiro, né? E daí a gente já é levado pra uma outra cena que é bem grotesca também, né? Que é o povo da caverna lá saindo eufórico porque estão livres pela primeira vez. E eles vão correndo pra cidade, né? E são pessimamente recebidos pelos moradores locais, né? Que Sim, abaleados. promovem um outro massacre, né? Contra Sim. eles. É bem triste. E mata todos eles, né? Todos eles. E em contraste a essa cena, a gente tem a Ananzinha lá tendo as dores de parto dela, né? Porque ela acaba ficando grávida, né? Naquela relação que eles tiveram lá. E daí tem o paralelo com essa cena aí do massacre acontecendo lá e ao mesmo tempo nova o nascimento vida ao mundo, né? É. E aí o El Topo puto, né? Com o que o povo da cidade fez lá. Ele meio que já entregou tudo. No motivo de ira mesmo. Foi lá, pegou a arma, matou todo mundo. E se atirou fogo, né? Sim. Se matou. E tem ponto que ele começa já a ter alguns questionamentos, né? Se realmente vale a pena liberar o povo da caverna pra entrar... A Ananzinha fala pra ele, né? É a Ananzinha, né, que fala. Que será que vale a pena? Eu acho que a gente tava melhor na caverna, não sei o quê. É aquela parada de você pensar que tá preso, mas na verdade você não tá, né? Às vezes você tá num lugar bom. Isso. O fato de você não conhecer o mundo lá fora não é uma total certeza de que você vai estar livre, né? Tipo, liberdade não é sobre um lugar ser aberto. Liberdade é sobre você poder fazer as coisas, ter os direitos iguais, né? O fato dele ter morrido foi meio que um ato heróico, assim, por assim dizer, né? Porque ele passou por todas as etapas. Ele era o cara sem responsabilidades, que trapaceava, que tinha aquela malícia, mas aí depois ele passou a cuidar das pessoas que cuidaram dele. Ele começou a evoluir, assim, né? Tanto que na segunda parte, a Nan corta o cabelo dele, ele fica, tipo, tudo sem pelos, assim, como se ele fosse um monge mesmo, né? E daí o filme acaba, né, com os únicos sobreviventes lá do local, que foram o filho dele, a Ananzinha e o novo filho dele, né? Sim. E daí eles partem de lá, os três juntos num cavalo. Que, assim, é importante falar também, mais pra frente, essa história do El Topo, né? O filme teve uma continuação em quadrinhos, né? Que eu pretendo ler. Os Filhos de El Topo. Eu pretendo também, eu quero comprar essa HQ, que eu achei muito legal mesmo. Todo o fato de, tipo, meio que ser cross-mídia, né? Tipo, a continuação do El Topo, em vez de ser um filme, sendo uma história em quadrinho. É muito doido isso. E atualmente ele roteiriza bastante quadrinhos. Tem um monte de quadrinhos que ele fez. Combina perfeitamente, né, com o modo dele trabalhar, porque a gente percebe, né, que ele é um cara que gosta muito de extrapolar, assim, pra parada surrealista de uma obra. E no cinema tem uma limitação pra você fazer certas coisas, né? Uma das razões da versão dele de Duna não ter ido pra frente é porque ele realmente bateu de frente com os executivos de Hollywood, né? Ele não bateu a cabeça. Mas então é isso, né? É isso aí, pessoal. Aqui. Então, confiram também o nosso vídeo falando, né, sobre o Duna do Jodorowsky, que é uma história que vale realmente a pena conhecer. E depois assistam também o documentário sobre isso, que é uma coisa muito interessante. É realmente uma obra que o cinema perde muito por não existir, né? Tem muitos quadrinhos também do Jodorowsky, tem os Filhos de El Topo que a gente mencionou, tem Cal, que é muito bom, tem Metabarões, tem Aleph Tal. Mano, tem um monte de quadrinho doido do Jodorowsky aí. Procura aí que, se você curte histórias, assim, mirabolantes, loucas, assim, meio que mistura sci-fi com espiritualidade, toda essa coisa, toda essa parada transcendental, o Jodorowsky, ele ama isso. Então, vale a pena conhecer. Mas é isso aí, então, por favor, dá like, se inscreve no canal e confere os outros vídeos aí. É isso aí. Até a próxima, galera.